Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de problemas atuais em bioética para o P8 Noite de Enfermagem. Vamos dar continuidade à nossa aula, onde estávamos falando sobre a história da bioética, mas antes de iniciarmos, eu quero perguntar para vocês se vocês concordam com a gravação e posterior divulgação no meu canal do YouTube desta aula. Tudo bem, professora. Sim, professora. Sim, professora. Beleza, professora. Ótimo, então vamos lá, para que a gente não perca mais tempo. Deixa eu ver aqui. Cadê o material? Espera aí que tem muita gente entrando. Então, vamos lá. Na aula passada, estávamos falando sobre a unidade 731, né, a qual existiu durante o período da Segunda Guerra Mundial, onde o médico Shiro Ishii era o responsável, né, pelas atrocidades que aconteciam. Então, ele, como médico microbiólogo, trabalhando ali para... um dos focos dele era a questão de guerra biológica. Então, ele conseguiu o aval, né, não só para guerras biológicas, mas para testar inúmeros outros tipos de armas durante o período que ele chefiou essa unidade. Então, só revisando um pouquinho do que a gente falou na aula passada, ele fazia testes com armas de fogo, onde ele testava a intensidade e o poder de destruição daquelas armas, desde lança-chamas a granadas, outros tipos de explosivos, a armas relacionadas à guerra biológica, onde ele sobrevoava e lançava micro-organismos, patogênicos sobre vilarejos para avaliar, o que aquela doença ia fazer com aquela população, quanto tempo aquela população iria morrer, além também de fazer atrocidades do tipo de testar, câmeras de pressão ao ponto do intestino, da pessoa sair devido à pressão que ela estava ali. Testes com doenças venéreas, onde aquelas pessoas elas eram constantemente estupradas, e contaminadas com doenças. Testes com congelamento também. Então, algumas das pessoas que trabalhavam com Shiro Ishii, elas tinham, seus focos. Por exemplo, a pessoa que trabalhava com a parte de baixas temperaturas, ele com a parte microbiológica, entre outras vertentes, outros direcionamentos das pesquisas que eles realizavam. Então, no final da guerra, que ocorreu no ano de 1945, consequentemente, também se encerraram as atividades da unidade 731. Só que, na época, ninguém sabia desta unidade como algo que fazia esse tipo de experimentos com pessoas. E aí, as pessoas que ainda estavam vivas nesse período, os prisioneiros, eles foram libertados, só que com a condição de que eles mantivessem segredo do que estava acontecendo ali, pelo tempo que eles puderam visualizar aquelas situações grotescas de assassinato, de abuso, de tudo que possa de ruim existir era feito. Então, até mesmo os cobaias sobreviventes foram induzidas a não revelar nada, que passaram durante o período, que ficaram presas. E isso deu-se, pelo fato de que aquelas pessoas elas já estavam totalmente amedrontadas, assustadas, e vendo tudo de ruim que aconteceu ali, elas não queriam ter que passar por aquilo novamente, Então, elas se silenciaram. Foram, na verdade, silenciadas por aquelas pessoas da unidade para que elas não revelassem ao mundo o que passaram. Só que,
Quando, em 1989, houve, né, a descoberta daqueles corpos, né, daquelas ossadas, onde se identificaram que aquilo ali não era tipo um cemitério, foi algo, né, realmente relacionado a aquelas pesquisas que foram, aquelas experiências, né, que foram desenvolvidas, descobriram a unidade 731. E aí, a partir, né, deste fato, é que algumas pessoas que estavam vivas ainda começaram a revelar o que elas vivenciaram naquela unidade. Porque, lembrando, a guerra terminou em 1945. Só foi as ossadas, né, descobertas em 1989, ou seja, 44 anos depois. Muitas pessoas ali já poderiam estar com a idade mais avançada e já poderiam ter morrido, né? Mas alguns que sobreviveram ainda, né, que estavam vivos, puderam relatar ali tudo que vivenciaram. Infelizmente, né, poucos receberam a devida atenção e o governo japonês se recusou a pagar a indenização das vítimas e suas famílias, diferente do que aconteceu, né, lá nos Estados Unidos, que mesmo com todas as atrocidades que ocorreu, né, devido ao fato de pessoas terem sido usadas como cobaias pelo governo federal americano, num estudo relacionado a sífilis em negros, em Tuskegee, no Alabama, né, em 90, se não me engano, 94, não lembro agora, 93, 94, que Bill Clinton assumiu, né, e ele reconheceu o erro, né, e pagou uma indenização para as famílias. Antes tarde do que nunca, mas o governo japonês não teve essa mesma atitude, não reconheceu, né, tudo que havia acontecido. Mesmo com protestos, um pedido de desculpa sequer, né, como os alemães fizeram também em relação à Segunda Guerra Mundial, nunca aconteceu por parte do governo japonês. Então, a China, né, o país que foi mais prejudicado com a existência da unidade, além da base ser localizada lá, estima-se que mais de 300 mil chineses tenham morrido durante o período da existência da unidade 731. Então, gente, 300 mil pessoas, tá, morreram, né? Só chineses morreram nessa unidade. Então, na China foi criada uma réplica do prédio que existia, né? Uma vez que o original ele foi incendiado pelo Exército Imperial após a Segunda Guerra Mundial. E essa réplica ela foi construída para mostrar ao povo o que realmente acontecia dentro da unidade, né? Então, como uma forma de não apagar a história, né? De mostrar que existiu aquilo que foi feito, inúmeras atrocidades com as pessoas naquela época, foi feita ali essa réplica para marcar de fato a história. Então, a réplica atualmente funciona como um museu e fica localizado no local da unidade original, em Manchúria. Também existe um filme que eu citei para vocês, né, onde relata os acontecimentos da unidade 731. Na verdade, tem o filme o 1 e o 2. O filme chama-se Man Behind the Sun, né, O Homem por Trás do Sol, Os Homens por Trás do Sol, ou no Brasil se chama, né, em português, Campo 731, Bactérias, a Maldade Humana. Eu, inclusive, enviei para vocês no grupo, né, o link para quem tiver estômago para assistir, porque, como eu falei, é um filme muito pesado. Não é um filme que você vai assistir para se divertir, não é um filme que você vai assistir com a família, né? É um filme realmente chocante e, né, principalmente por vocês saberem que isso de fato aconteceu durante, né, a Segunda Guerra Mundial. Os cientistas responsáveis por tudo, né, que acontecia lá nunca foram punidos. Sim, e o filme, né, como eu falei, cenas fortes e detalhadas das experiências, né? Então não foi algo superficial, não. Eles conseguiram, né, retratar bem, né, as atrocidades que as cobaias eram submetidas. Os cientistas que fizeram parte desta unidade, nenhum foi punido, pelo contrário, alguns foram até promovidos, né, a representantes de algumas instituições. Por exemplo, o Shiroishi, ele se tornou governador de Tóquio, né? Todos tiveram futuros promissores após o final da existência da unidade 731.
cargos no alto governo, donos de empresas farmacêuticas, teve gente que foi representante de frigoríficos, né, entre outras coisas. Ou seja, tiveram, né, um futuro bem promissor, mesmo tendo ali sangue nas suas mãos, né, por terem sido responsáveis pela morte de mais de 300 mil pessoas chineses. Enquanto isso, muitos familiares ainda sofrem a perda de seus entes queridos, né, e lutam para que os culpados acabem na prisão, né, mas hoje em dia, né, já morreram aí, mas pelo menos um reconhecimento do governo de que realmente isso existiu. E aí a gente chega em alguns outros aspectos que são levados em consideração quando a gente fala de bioética, que inclusive fazem parte do que a gente comentou sobre a questão do nosso TED, né? Que é que vocês diferenciem costume, moral, ética e valores. Então, moral e valores morais, né? É um conjunto de regras ou hábitos de conduta que valem para qualquer tempo ou lugar, para qualquer grupo ou pessoa. Valores morais são costumes que aprendemos na nossa família, na religião, na escola e que são aceitos e validados pela sociedade e que buscamos transmitir de geração para geração, ou seja, são aprendidos historicamente. E isso, lógico, que varia, né, de país para país, né? Então, os costumes daquele país, a moral daquele país, valores morais vão poder variar. Um exemplo, aqui, né, no Ocidente, a gente tem, de certa forma, né, apesar de, bem aspas, né, um certo liberalismo feminino, né, onde nós mulheres, por exemplo, a gente não precisa estar utilizando burca para sair na rua. Mas, né, um falso liberalismo, por quê? Porque, infelizmente, a gente até pode sair na rua, né, sem ter a necessidade de burca, mas eu acho que posso estar falando em nome de todas as mulheres presentes aqui na sala, né, na nossa aula e de forma geral, que aqui no Brasil nós mulheres sempre ao sairmos, exemplo, andando, né, sem ser de carro, mas sair andando na rua, a gente sempre fica com o pé atrás, no sentido de, querendo ou não, a gente tem um medo, né, de a qualquer momento poder estar sofrendo um abuso sexual, o que não ocorre com os homens. Os homens, eles saem tranquilamente na rua e, no máximo, ele pode ter um medo de ser assaltado. Nós, mulheres, além, né, dessa questão da segurança de assalto, nós também temos, né, constantemente o medo de andar na rua e sermos abusadas. Não só o abuso propriamente físico-sexual, né? Mas constantemente temos outros tipos de abuso indiretos, né? Não sem toque, mas com piadinhas, né? Com frases prontas, frases de efeito, que para alguns homens acham que isso é uma cantada e que é interessante, né? Mas na verdade é uma ofensa e sim é um abuso contra nós mulheres ao estarmos passando na rua e estarmos tendo que ouvir certo tipo de frases. Ontem eu até tinha compartilhado acho que foi no Instagram, não lembro agora se foi no Instagram ou foi no WhatsApp, uma questão que fala justamente sobre isso, a diferença entre como a sociedade aqui ela trata, né, os homens e as mulheres que apresentam o mesmo comportamento. Um exemplo bem simples é quando um homem vai para uma festa e ele fica com várias mulheres, ele é o pegador, é o garanhão. Se é uma mulher que faz isso, ela é uma biscate, né, uma vadia. Então a gente vê que são com o mesmo contexto, mas formas completamente distintas e opostas de você, entre as, né, rotular um homem e rotular uma mulher, sempre colocando a mulher, né, com um perfil e um padrão de forma que você esteja inferiorizando, menosprezando ali a posição, a situação, o comportamento, simplesmente por sermos mulheres. Então, essa questão de valores, né, de costumes, eles são muito enraizados na questão social, mas
e passado historicamente, mas isso não significa que nós não possamos lutar para que alguns desses pontos sejam mudados, né? Então, desde os movimentos, né, históricos, inclusive marcado pelo 8 de março, né? Então, da luta da mulher por direitos iguais, né? Da luta das sufragistas, isso acontecia, né, há décadas passadas, e evoluímos muito, mas infelizmente ainda vivemos numa cultura machista e patriarcal, aonde é necessário que continuemos cada vez mais nesta luta. Então, um exemplo eu trouxe aqui nessa charge, né, um exemplo de falso moralismo, né, de hipocrisia, e que a gente vê muito em nossa sociedade. Aqui no Brasil está cada vez mais claro e óbvio que esse tipo de situação é constante. Então, família tradicional brasileira, onde, né, muitos bradam aí com tanto fervor que luta pela família tradicional brasileira, mas o retrato é bem o que está nessa charge aqui, né? Então, pela moral e pelos bons costumes. Aí tem o pai lá, que é o que mais, né, enche a boca para falar disso, só que tem um amante, né? Tem o filho bastardo, tem um filho gay que ele diz que foi curado, né, em Jesus, porque não existe cura, orientação sexual não é doença, né? Não é à toa que a própria o Conselho de Psicologia e Psiquiatria, eles alteraram o termo, né, de homossexualismo para homossexualidade, uma vez que o sufixo ismo tem a ver com doença e que não é o caso, né? Orientação sexual não é opção sexual, são duas coisas distintas. Porque, primeiro de tudo, vale pensar um pouco, né? Quem é que quer ter a opção de ser xingado, humilhado, né, assassinado, abusado? Lógico que não seria uma opção. Aí ninguém tem nada a ver com o que a outra pessoa faz entre quatro paredes, com quem a pessoa beija, ama, né? Isso não deveria ser assunto que pessoas deveriam estar opinando, né? Mas isso é bem comum, infelizmente. Então, a gente tem aqui a esposa, né? Tem a amante e tem a esposa. A esposa constantemente agredida pelo pai de família, né? Que preza pela tradicional família brasileira, né? Onde agride tanto físico quanto emocionalmente. Tem a filha menor de idade, que é assediada muitas vezes pelo próprio pai, né? O filho, resultado de um aborto que a amante fez, incentivada pelo pai, que né, preza pela família, pela moral e pelos bons costumes, mas que não faz nada daquilo, que fica gritando, né? A amante 2 que abortou na mulher do bairro e morreu, né, também devido a este aborto clandestino. Então, a gente vê um falso moralismo, onde a nossa sociedade tem cada vez mais reflexo deste tipo de ser humano. Então, bioética, né? O que é isso? Analisando o significado da palavra bioética e a origem dela, a gente pode dizer que bioética trata da ética da vida. Ela tem como objetivo fazer com que os profissionais de saúde administrem a vida humana de forma responsável. Que vocês possam estar lidando com a vida, no caso de vocês, futuros enfermeiros, né, tendo a consciência de que são seres vivos, no caso, enfermagem, são seres humanos. Aquelas pessoas, elas são seres vivos que possuem família, que possuem sonhos, que possuem, né, inúmeras outras questões inerentes à vida delas, e que tudo isso pode estar indo por água abaixo por uma atitude sua, por exemplo, um erro, tá? Que você pode estar ceifando a vida daquela pessoa simplesmente por não prestar atenção em um detalhe que deveria ser fundamental no exercício profissional, né, da enfermagem de vocês futuramente. Então, ela tem como objetivo fazer com que os profissionais de saúde, né, administrem a vida humana de forma responsável, com a sede
com a sede por descobertas, querendo sempre explicar a origem das coisas e a razão da sua existência, acabou desenvolvendo a ciência que continuava evoluindo constantemente. Então, com o desenvolvimento de cada vez mais tecnologia, o conhecimento mais acessível, né, a ciência avançando cada vez mais, foi necessário criar limites, né? Então, esses limites eles não podem ser ultrapassados de certa forma para evitar muitas situações das quais a gente viu agora há pouco, né? E viu no início das primeiras aulas, com as primeiras aulas, né? Onde existiam pessoas achando que poderiam utilizar, né, as outras como objetos e fazer o que queriam com elas, né? Em experiências terríveis. Então, nesse sentido, perguntamos: há um limite para a produção do saber? E quando a ciência vai contra as regras, normas morais? A bioética vai ser justamente um instrumento possível de limite a esse desenvolvimento da ciência. Então, graças à bioética, a gente tem algumas situações e circunstâncias que vão ser barradas justamente por avaliar que existe sim, né, deve existir sim um limite para a produção de saber, né? Então, quando você está falando da vida do outro, quando você está falando de ter o consentimento, né, daquela pessoa poder ou não participar, então a gente está começando a colocar alguns limites ali que são importantes, senão, né, nós seríamos muito piores do que os animais irracionais, aos quais eles matam para se alimentar ou para se defender, e não por mero prazer, como a gente, né, como alguns seres humanos fazem. Então, nesse sentido, perguntamos, né, que a gente falou agora, eu esqueci aqui de tirar esse slides, e aí vamos para essa questão aqui, né, essa analogia trazendo para Deus, né, onde essa questão do limite pode ser colocada. Então, né, o anjinho ali fala com Deus, pergunta, Senhor, pergunta não, né, ele fala, Senhor, descobrimos o código do genoma humano, e aí, né, Deus fala, malditos hackers, né, vou ter que mudar a senha. Então, no sentido de que a ciência avançou, né, a gente hoje consegue desvendar o código genético de inúmeras espécies, inclusive fizemos isso com a nossa, e conhecer o nosso genoma, beleza, isso não influencia no sentido do conhecimento, eu estou matando alguém, fazendo algo do tipo. Não. Isso pode ser descoberto, né, e foi, inclusive, né, e de inúmeras outras espécies, inclusive até o do vírus, do coronavírus, né, o SARS-CoV-2, que desenvolve a doença Covid-19. Então, graças ao conhecimento genético, né, a conseguir conhecer o genoma das espécies, é que muito conhecimento evoluiu, inclusive no sentido de tratamento de doenças, como o que a gente viu, né, o avanço aí da vacina para o Covid em menos de um ano, né? Então, inúmeros laboratórios no mundo todo, né, devido à taxa de transmissão e a mortalidade também, né, e internações, fizeram com que houvesse uma corrida, vamos dizer assim, né, entre os laboratórios para conseguir o mais breve possível tá, disponibilizando uma vacina para a população em geral. Só que aí a gente chega num ponto, né, que é importante ser discutido. Com esse conhecimento, até onde eu posso usá-lo? Então, como eu falei, na questão de saúde, ele é extremamente importante. Então, saber, por exemplo, que uma variação no gene X, no cromossomo H ali, ele faz com que a pessoa tenha uma doença específica. Então, se é possível manipular aquilo para fazer com que a pessoa, né, tenha uma correção genética e ela não tenha mais aquela doença,
Isso é importante. Mas aí a gente tem outras questões. Vamos supor que, querendo ou não, traz um pouco do que Hitler queria lá atrás. Eu quero manipular no sentido de que eu quero ter um filho com olhos assim, nariz assado, cor da pele X, cabelo Y, altura Z, né? Então, aí já começa a ultrapassar um pouco, né, o que seria a evolução natural, o que seria o sentido da própria seleção natural mesmo, né? Da mistura, né? Genética ali. Então, com essas manipulações, a gente precisa pensar num limite e a bioética faz isso, né? Pelo menos tenta fazer isso ao máximo pelo mundo. Então, a gente tem a interação entre bioética, relações internacionais e saúde pública. Então, as relações internacionais, elas vão se encaixar no sentido de que a gente tem acordos internacionais para que alguns tipos de procedimento, né, de experiências, elas não possam ser realizadas. Exemplo, hoje em dia existe acordo internacional que proíbe clonagem humana. Então, eu não posso clonar um outro ser humano. A clonagem ela é utilizada? Sim, mas com outro foco. Por exemplo, eu clonar células-tronco. Tá? Então, eu vou multiplicar ali, eu coleto, né, células-tronco, por exemplo, para fazer transplante. E aí eu multiplico aquelas células-tronco para que as pessoas, para que possa ser, né, transplantada para outra pessoa. Outras experiências que hoje em dia está sendo possível, né? Inclusive utilizando a questão da clonagem, é desenvolver órgãos, né, em laboratório. Então, imaginem só a situação, gente, onde eu pego, vamos supor, eu tenho um câncer de pulmão e aí até eu esperar um doador compatível, né? Toda aquela questão que vocês sabem muito bem que não é fácil, questão de doação de órgãos, né, e compatibilidade. Então, imaginem se eu pudesse criar um pulmão, né, em laboratório com as minhas próprias células, ou seja, zero chance de rejeição, porque são células minhas mesmo, então meu código genético está ali dentro, não vai interferir neste sentido. E aí eu pego e desenvolvo isso em laboratório e quando ele estiver pronto, eu coloco em mim, né? Eu vou no hospital, faço a cirurgia e coloco aquele órgão em mim. Um órgão criado a partir das minhas próprias células, zero rejeição e sem doença. Né? Então, a ciência ela já está trabalhando para este sentido. Então, imagine a gente zerar filas de transplante, né? Não ter mais essa necessidade de precisar ter uma pessoa compatível, você simplesmente, igual como vai no supermercado, né? Você vai lá no hospital, compra lá o órgão que você precisa e é transplantado. Né? Então, isso seria muito bom e salvaria, né, muitas vidas. A saúde pública, porque, né, tem a ver com saúde em todo o seu contexto, e a bioética trabalhando junto aqui para que tenha essa interação e esse limite. E aí a bioética ela é dividida em bioética geral e especial, e a gente tem a bioética médica, que é específica para os profissionais médicos, né? E todas as profissões, né, elas vão ter a sua ética. E os princípios da ética que a gente vai falar, que são os princípios da autonomia, beneficência, justiça e não maleficência, que vão ser primordiais para que a gente possa seguir o básico do que são, né, vamos dizer assim, os direcionamentos da bioética, né, à toa que são chamados de princípios, certo? Vou passar para vocês aqui 2 videozinhos, trazendo um pouquinho do que a gente falou desses momentos históricos relacionados à bioética, tá? E depois a gente continua
com os princípios da bioética, tá bom? Deixa eu só... A imagem de cientistas malucos sempre foi explorada pela literatura e pela indústria cinematográfica. Afinal, quem não conhece a história de Frankenstein? Alguns desses personagens são apenas excêntricos e, mesmo com todas as suas manias e atitudes incomuns, acabam surpreendendo a todos de uma maneira positiva. Mas outros costumam ter um lado sombrio, capaz de criar verdadeiras atrocidades. E o sentimento que fica em nosso peito é de decepção e tristeza por todas as pessoas que sofreram nas mãos desses sádicos. Os profissionais da lista de hoje utilizaram métodos terríveis para provar suas teorias e realizar as suas conquistas. Parecem ter saído mais de uma fantasia das páginas de ficção e thriller. Conheça 5 experiências perturbadoras feitas com humanos. Número 1, estudo monstro. E esse merece o nome, presta atenção. Em 1939, fonoaudiólogos da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, acreditavam que a gagueira era um comportamento aprendido, causado pela ansiedade de falar de uma criança. Para provar essa ideia, ou esse absurdo, se você preferir, eles realizaram o que o jornal The New York Times, em 2003, chamou de estudo monstro. Esses médicos tentaram induzir gagueira em crianças órfãs, dizendo a elas que estavam condenadas à gagueira. Insinuaram que elas já estavam mostrando sinais deste problema e que não deviam falar nada a não ser que tivessem certeza absoluta que iriam falar direito, corretamente. O resultado da experiência não obteve sucesso e o comportamento das crianças mudou drasticamente. Ficaram caladas, quietas demais e muito desanimadas. A universidade foi processada e em 2007 pagou o equivalente a R$ 1,5 milhão de reais. O método utilizado para realizar essa experiência sobre a gagueira infantil nunca foi divulgado por medo da pesquisa ser comparada com as experiências nazistas. Número 2, Unidade 731. Um laboratório terrível de testes durante guerras civis no Japão e também durante a Segunda Guerra Mundial funcionou aos comandos de Shiro Ishii. Os testes eram feitos em seres humanos que, inevitavelmente, acabavam morrendo. Os testes realizados nessa unidade eram absurdos e incluíam procedimentos como dissecação de pessoas vivas, amputação de membros e reimplantação de partes diferentes do corpo. Além disso, homens e mulheres eram infectados com sífilis e gonorreia por meio de abuso sexual para serem estudados. Também aconteceram muitos experimentos com armas para testar a explosão de granadas, lança-chamas e bombas químicas ou biológicas. Hoje, as atividades dessa unidade são consideradas como um dos maiores crimes de guerra já conduzidos pelo Japão. E o pior é que Shiro Ishii nunca foi responsabilizado por seus crimes e viveu sem nunca ter sido preso. Ele morreu aos 67 anos em decorrência de um câncer de garganta. Número 3, o Anjo da Morte. Durante o período do nazismo, muitos experimentos médicos foram realizados em campos de concentração. Dos médicos envolvidos nesse tipo de terror, o mais famoso deles foi Joseph Mengele, o Anjo da Morte, que realizou experimentos terríveis com gêmeos. Um deles foi tentar gerar siameses interligando seus vasos sanguíneos. Dos mais de 1.500 gêmeos, somente 183 sobreviveram aos campos. Com a justificativa de fazer um tratamento nas pessoas, ele injetou substâncias que variavam do petróleo ao clorofórmio em milhares de prisioneiros. Além disso, ele também realizou uma injeção de tinta nos olhos dos prisioneiros para ver se eles mudavam de cor. O médico alemão Joseph Mengele morreu aos 67 anos, no ano de 1979, em Bertioga, São Paulo, livre como um pássaro.
A história do Anjo da Morte rendeu também o filme Os Meninos do Brasil, feito em 1978, que eu recomendo. Excelente. Número 4. Testando venenos. O Serviço Secreto Soviético tinha um laboratório clandestino dedicado a pesquisas de um veneno perfeito, que fosse mortal, não tivesse gosto nem cheiro e não pudesse ser descoberto em uma autópsia. Para isso, eles faziam testes em prisioneiros inimigos que eram orientados a tomar seus remédios e ficar em observação. Depois de muitos testes, uma receita foi aprovada. Ela ficou conhecida como C2 e testemunhas afirmam que as vítimas diminuíam seu tamanho após ingerir a substância, enfraqueciam rapidamente, ficavam calmas e silenciosas e depois de aproximadamente 15 minutos, morriam. Todas as poções foram testadas em pessoas com diferentes condições físicas e idades, para que se pudesse observar as reações diferentes em cada vítima. Que absurdo. Número 5. Cura gay. Acredite você ou não. Você provavelmente se lembra de ter estudado a respeito do apartheid, que foi uma prática de segregação racial horrível, terrível. Além das separações de pessoas pela cor da pele que tinham, muitas sofreram tratamentos completamente abusivos e antiéticos que tinham a intenção de alterar a orientação sexual de supostos gays e lésbicas. Isso ocorreu principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Os gays eram denunciados como inimigos do Estado e acusados de corromper a moral pública e ameaçar o crescimento populacional alemão. Por isso, essas pessoas foram submetidas a verdadeiros métodos de tortura, recebendo remédios para a realização de uma espécie de castração química, além de terapias de choque. O único critério para que as vítimas fossem obrigadas a passar por esse tratamento era que elas aparentassem ter um comportamento homossexual. Aqueles que não demonstravam estar curados poderiam ser obrigados a passar por cirurgias de mudança de sexo. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? O seu amigo Boco volta na próxima com muito mais para você. Até lá! Então, vejam até que ponto chegava, né, com algumas dessas experiências. A gente tinha pessoas, vou falar um pouquinho de trás para frente, né, do último que foi falado, voltando para o início. Então, essa questão da cura gay, a gente viu, né, tinha bastante tempo, e que hoje, né, em pleno século XXI, ainda existem pessoas com essa mesma cabeça, né, retrógrada e totalmente sem conhecimento, querendo dizer que existe isso ainda e agredindo, né, e fazendo todo tipo de coisas nocivas, né, a outras pessoas simplesmente pela orientação sexual. Em relação ao primeiro caso, né, chamado de estudo monstro, imagine você, né, adulto, às vezes a gente chega para vocês, né, nós professores, fazemos uma pergunta para vocês, vamos supor, fulano, deixa eu ver aqui o nome de alguém aleatório, vamos supor, Andressa. Eu chego para a Andressa e digo, Andressa, quanto é 2 mais 2? Responda aí, Andressa. 4. Então, e aí eu chego e digo, Andressa, 2 mais 2 são 4. Você diz, né? São 4. Aí eu pergunto, você tem certeza? Você já começa, né, já dá uma resposta diferente da que você falou agora. Você falou 4. Beleza, tá certo, né? Mas vamos supor que você tem certeza? Você, eu acho que é 4. Aí vamos supor que eu insisto. Você tem certeza absoluta? É 4 mesmo? Aí você já pode começar, né? Ficar, pô, professora, talvez, né? Aí já começa a mudar. Por quê? Porque eu estou jogando uma pressão, né, em cima de você. Então, por mais que você saiba que 2 mais 2 é 4, estou dando um exemplo, né, bem básico. Mas por mais que você saiba que 2 mais 2 são 4,
Então, você pode ficar, pela pressão que eu estou colocando em você, você pode ficar receoso em relação àquela resposta. Imagine a gente estar fazendo isso com crianças, né? Que foi o que esse estudo monstro, né? Chamado estudo monstro fez. Aonde ele queria provar a questão da gagueira e se colocava ali para aquelas crianças, tipo, ó, você só pode abrir a boca, você só pode falar qualquer coisa se você tiver certeza absoluta que você vai falar corretamente. Então, se nesse exemplo que eu falei com a Andressa, né, a gente já pode ver que às vezes você pode ficar balançado na resposta, imagine com criança. Né? Então, o trabalho psicológico, né, a influência ali, o que você estava manipulando aquelas crianças, né? À toa que elas, né, muitas ficaram de fato sem conseguir falar. Por quê? Porque elas estavam sendo manipuladas de uma forma, influenciadas de uma forma que causou distúrbio nelas. Então, Eu passei por isso, professora. Oi? Eu passei por isso na minha infância. Em relação à gagueira? Não, em relação à gagueira, não. Agressões psicológicas. Porque eu sempre fui muito afeminado, então as pessoas não sabiam lidar com isso. Então eu acabava sendo culpado de uma coisa que eu não tinha culpa e muito menos sabia por quê, né? Aí tem gente que diz, um exemplo, né? Não pode ter beijo gay na televisão porque isso vai influenciar as crianças. Influenciar o quê? A mostrar que duas pessoas se amam, né? Agora, engraçado, mostrar cena de sexo, tem gente que acha normal, né, para criança, porque, lógico, tudo tem sua idade. Aí tem gente que acha normal mostrar cena de sexo, não vê problema nenhum. Agora, se tiver duas pessoas, às vezes nem se beijando, duas pessoas do mesmo sexo andando de mão dada, é o fim do mundo. Aí vem aquela questão da hipocrisia, né? A família tradicional brasileira, né? A moral e bom costume está indo por água abaixo. Por quê? Simplesmente porque ela ama uma outra pessoa, ela não está matando, ela não está abusando de ninguém, ela não está fazendo nada. Né? E se fosse assim, vai influenciar, se fosse assim, não existia nenhum homossexual no mundo, né? Porque todos, teoricamente, foram criados, né, por heterossexuais. Então, a homossexualidade é algo natural, é algo normal, inclusive a natureza mostra isso em diversas outras espécies, né? E por questões, né, principalmente religiosas, algumas pessoas, e lógico, isso depende da religião também, né, não são todas que têm esse pensamento retrógrado, que acham que a pessoa tem que punir a outra simplesmente porque ela não está com a conduta que você acha que é correta. Trazendo para algumas religiões cristãs, a gente tem a questão de que Deus prega amor. Deus não prega ódio. Mas, infelizmente, a gente vê muitas pessoas frequentadoras, né, de religiões cristãs, de igreja cristãs, que simplesmente distorcem a palavra, né, que eles seguem à risca a Bíblia, né, a risca entre aspas, eles seguem a risca quando é para apontar o dedo para o outro. Então, na hora que uma pessoa faz algo errado, ele vai lá, aponta o dedo. Agora, quando ele faz errado, ele esquece que na Bíblia tinha aquele trechinho. Um exemplo, mais uma vez, daquela charge que eu mostrei para vocês, onde falava sobre a questão das moral e bons costumes, né, da sociedade brasileira, aonde tinha o cara lá, o pai de família, né, o provedor, o responsável, não sei o quê, que agredia a mulher, que tinha um amante, fez outra amante abortar, abusava da filha, né? Então, totalmente desajustado, mas para a sociedade ele era totalmente contra tudo aquilo que ele fazia, né, dentro de casa. Então, o que falta muito na sociedade brasileira é essa questão de olhar o próprio umbigo e deixar de prestar atenção na vida dos outros, de querer julgar os outros, né? A gente tem que viver a nossa vida. E muitas pessoas, por exemplo, quando saem do Brasil e vão morar fora, eles não se adaptam porque, um exemplo, Estados Unidos, Canadá, eles não têm o hábito de ficar vivendo a vida do outro. Eu tenho que saber o que é que o meu vizinho está fazendo, o que é que a filha do vizinho está fazendo, porque eu preciso dar conta que é para falar para fulano, para cicrano.
estão pouco se lixando, tá? Eles vão viver a vida deles e pronto, tá? E aqui, né, infelizmente, a gente tem esse tipo de comportamento e que, né, é repassado. Então, vou passar só mais um videozinho, tá? Para a gente dar continuidade. Hitler's right-hand man, Heinrich Himmler, had given the order that SS doctors were the only people qualified to perform the selections at Auschwitz. Hans Munch is one of the few Auschwitz doctors who was found not guilty of war crimes, but he remembers Himmler's order. Der Himmler war ein Perfektionist. Himmler was a perfectionist, you know, and it could happen that when the selection was being performed, a layman wouldn't recognize certain features, and you'd end up gassing a few people too many, or too few. So qualified people were supposed to do it. It was their daily job. Like other doctors in normal situation would look at their patient and say, "How are you doing today?" Now you looked at the whole transport, thinking who's usable and who isn't. Children under 12 were deemed unusable as they were too young to work. They were sent straight to the gas chambers. But when the Russians liberated Auschwitz in 1945, they were surprised to find a large group of children still alive. Many of them were twins and had their own story to tell. Mengele was the most unique SS doctor I came into contact with. He was the only one you could really talk to. Mengele was anything but a born SS man. He just joined out of pure opportunism, and because he was very vain and the uniform was nice. Somehow he came into contact with the theory of genetic inheritance, and he saw that that was a great area to make a name for himself as a doctor. And then he heard about Auschwitz, that there were opportunities there to do genetic biological research. Mengele was not some lone scientist pursuing his own private research. He was training under Germany's internationally respected Professor Ottmar von Verschuer. I was not a twin, but I was like a twin. I was there with my older brother, who was less than a year older than me. When we got to Auschwitz, other Jewish prisoners came and searched between the lines for twins. They were pushing and shouting out in a number of European languages. They shouted that they were looking for twins. Someone whispered to us in Yiddish, which I understood. He said, "If you come out as twins, you will stay alive." That's how we ended up in the lab as twins. But in fact, we were not twins. He said there had never been anything like this before, and there wouldn't be again in the near future. He should use this opportunity for doing twin research. You know, you do bad stuff to one twin and not the other, and then you cut them both open and see how things are, what's changed. Normally, you only get to do that with rabbits. Many concentration camp doctors murdered prisoners
in order to supply body parts to teaching hospitals and research laboratories all over Germany. I don't know to this day exactly what they did, but I know that both my brother and I, well, they injected something into the base of our necks, which caused pain and swelling in my throat and a high temperature. They wanted to find out why my brother had a nice singing voice and I had a deep, hoarse voice. I don't think that by trying to find these differences and performing this operation that they could come to any scientific conclusion. He himself rarely performed any operations. He was simply present when the experiments took place. He would take notes during the experiments. I have serious personal problems with Mengele, a very big traumatic problem, because I sometimes think if it wasn't for him, I wouldn't have stayed alive. It was one of the many deceptions which the Nazis used to medicalize the killing process. And the deception was partly for the Jews so that they could be rendered non-resisting victims as much as possible, but partly for themselves so that they could see themselves as in some way carrying out a legitimate, more or less medical procedure. Auschwitz was not just an extermination camp. It was the clearest example of German doctors' betrayal of all their ethical training. SS doctors sentenced between 75% and 90% of the new prisoners to immediate death. The remainder were used as slave labor. New arrivals were also selected for medical experiments. For the first time, they could implement death into their medical research. They could watch people, see how they react on certain poisons, on certain physiological and non-physiological situations, then kill the people and could see how the organs, how the brain, for instance, how liver reacted on that special research situation. At Buchenwald, the laboratories revealed the tortured results of the doctors' research. It was the first camp where scientists had used prisoners for experiments, but it was not the only one. Doctors had been the largest professional group to join the SS. Their crimes had been so great that a separate trial took place in Germany. The true object of these experiments was not how to rescue or cure, but how to destroy and kill. Taking to the witness stand at Nuremberg were several young Polish women who had been the subject of terrible experiments. This scar is 16 inches long. Wanda Poltowska was a girl guide who had been caught working for the Polish resistance. She was sent to the women's concentration camp at Ravensbrück. One day, Poltowska was ordered to appear in front of SS doctors. When 6 of us were summoned in August 42, I was sure that I was being summoned for execution. They gave me a clean shirt and a clean bed, and that was a shock. It was one of the few moments when I was very frightened. I didn't know what they might do. Because German soldiers were suffering terrible wounds at the front, SS doctors decided to test the effectiveness of drugs by inflicting similar wounds on concentration camp prisoners. The group I was in, the tests involved injecting bacteria into the bone marrow cavity
and then watching the body react to the infection with a very high temperature. Maybe they wanted to see how high a dose of bacteria the body could bear. In my group, there were fatalities. Some died. The operations were performed by SS doctors. They repeated them several times, removing healthy bone and muscle, and inserting shrapnel, dirt, and bacteria into the open wounds. They were trying to duplicate battlefield conditions. My operation was on an operating table with clean sheets, but the others were operated on as they stood with dirty legs on a dirty table. So this was a complete violation of medical principles, even the most inhuman. Five women died at Ravensbrück from the wound experiments. The others suffered for the rest of their lives. But 4 of the survivors had the satisfaction of identifying their tormentors at the physician's trial. The main culprits were sentenced to death or life imprisonment. Military Tribunal 1 sentences you, Fritz Fischer, to imprisonment for the full term and period of your natural life. At Nuremberg, the defense lawyer argued that the wound experiments were part of the war effort. But this defense could not be mounted for experiments conducted by other doctors. Então, vejam aqui só um trecho, né, de algumas experiências que foram realizadas e vejam, né, o quanto que eram cruéis, né, tentar fazer pessoas saudáveis, né, passar por experiências as quais elas não, muitas, né, morreram sem ter a mínima noção do que é que foi feito com elas, né? O que é que foi injetado nelas, né? As substâncias, os organismos. No caso dessas mulheres, né? Aí do relato final, onde elas estavam sendo expostas a situações as quais elas nunca viveriam, né? Porque eram soldados que estavam sendo feridos no campo de guerra, situações ali onde eles tentaram reproduzir nelas, né, em laboratório, né, no ambiente lá, fazendo com que elas tivessem essas condições de doenças para testar antibióticos, testar como que eles poderiam fazer, vamos dizer assim, né, para curar, né, os soldados que estariam ali sendo expostos, né, naquelas situações. Então, nada justifica, por mais que tivessem, né, dizendo que era questão de guerra, tal, eu acho que a humanidade dessas pessoas passou longe em todos os aspectos, né? Então, vamos continuar, né? A gente encerra essa parte da aula, que é o material da aula 2, mas ainda não encerramos a nossa aula, ainda tem mais conteúdo para a gente ver. Tá? É só para vocês possam encerrar aqui o material. Vamos para a nossa aula 3, dando continuidade à questão do que estávamos falando antes dos princípios da bioética, tá? Então, autonomia, beneficência, justiça e não maleficência. Deixa eu passar aqui. Então, relatório Belmont, tá? Como ficou conhecido, né? Ele foi desenvolvido pelo Congresso americano em 1974, onde a Comissão Nacional para a Proteção dos Seres Humanos na Pesquisa da pesquisa biomédica e comportamental, criou estes princípios, né? Então, pesquisadores demoraram 4 anos para a publicação do que ficou conhecido como relatório Belmont. E aí, esse relatório, ele é ancorado em 4 princípios básicos: a beneficência, autonomia, não maleficência e justiça, né? Conhecido como principialismo.
Na beneficência, a gente traz a questão da atenção aos riscos e benefícios, e isso é muito utilizado ainda hoje em dia com a questão de pesquisas envolvendo seres humanos, né? Então, quando a gente vai submeter um projeto para o comitê de ética, uma das coisas que é avaliada, na verdade, a principal coisa que é avaliada são os riscos da pesquisa, né? Então, os riscos eles não podem ser maiores do que os benefícios. E os benefícios não são apenas individuais, né? Os benefícios eles têm que ser a nível social. Então, a beneficência é algo muito importante. E os riscos eles podem ser avaliados em mínimos, moderados e altos. Não maleficência, né? Então, a vida não é privilégio de alguns, nem depende de tempo, de duração ou de lugar. Então, um exemplo, né? O que acontecia lá na Segunda Guerra Mundial com os alemães, eles achavam que só quem tinha privilégios, quem deveria ser a raça pura, né, que deveria estar existindo, dominando o mundo, eram os alemães. Né? No caso dos japoneses para com os chineses, da mesma forma. Né? Então, a gente tinha aí a causa da maleficência, porque eles achavam que aquelas pessoas não tinham, né, não eram merecedores da vida, né? Então, como a gente já tinha falado, pessoas que nasciam com alguma má formação, né? Pessoas que apresentavam algum problema psiquiátrico, então elas não eram pessoas dignas da vida. A autonomia, responsável pelas consequências de seus atos, né? Então, todos devem ser responsáveis pelos seus atos, suas decisões, e por isso, né, a justiça está aí para poder colocar isso em prática. E vem a justiça, né, que é a equidade quanto aos sujeitos de experimentação. E aí a gente vai compreender a diferença entre igualdade e equidade também na aula de hoje. Então, no relatório Belmont, né, ele traz o princípio da beneficência, que determina que deve-se tomar atitudes sempre visando o bem dos demais, né? Faça o bem aos outros, independente do seu desejo, né? Então, aquela questão de não causar o mal, tá? Então, você tem que sempre estar buscando, né, fazer o bem para o próximo. E aí, isso poderia ser colocado, né, na sociedade. Então, nós vivemos em sociedade e a gente não deveria pensar apenas no que é importante e bom para a gente, mas a gente tem pessoas que vivem situações e realidades diferentes. E para uma sociedade, para que ela possa evoluir, a gente precisa pensar nos outros também, e não apenas no próprio umbigo. Infelizmente, isso é bem difícil, né, na nossa sociedade, infelizmente. Sociedades mais evoluídas, eles conseguem sim já ter esse pensamento. Então, o princípio da não maleficência. Então, foi originado a expressão primum non nocere, ou seja, em primeiro lugar, não causar dano. O princípio afirma a obrigação de não causar dano intencional e desnecessário. É porque, lógico, você pode provocar um acidente, mas como não está dizendo, foi um acidente e você, né, causou um mal para uma pessoa, mas aí foi um acidente, não foi algo intencional. Então, o princípio da não maleficência, ela preza nessa questão de não causar dano. Um dano, né, intencional. Você, por exemplo, nos experimentos que a gente viu agora há pouco, eram intencionais, né? Então, eles causavam ferimentos nas pessoas, né, trazendo o exemplo aqui daquelas mulheres, né, causavam ferimentos nela, contaminava aqueles ferimentos para propositalmente para fazer com que desenvolvesse infecções ali, tivesse processo inflamatório, para realmente ver como que o corpo iria reagir. Então, o princípio da não maleficência fica da seguinte forma: não cause dano aos outros. Respeito à autonomia das pessoas. Então, determina que uma pessoa possui o direito de decidir o que é melhor para si,
segundo suas próprias convicções. Então, ela se apoia na ideia de que o indivíduo pode ter desejos diferentes dos seus. Então, a pessoa hoje, né, como a gente já falou, ela vai ter a autonomia de decidir qual tipo de, no caso de uma situação médica, né, qual tipo de tratamento ou mesmo não se tratar de acordo com o que ela escolheu, né, o que ela acredita que é o melhor para ela. Eu ia trazer um exemplo aqui dessa questão da autonomia. Então, bom, esqueci, se voltar eu falo. Então, essa questão de você ter o direito, né, de decidir, eu quero ou não seguir determinado tratamento. Ela vai ter essa autonomia mesmo ela não tendo conhecimento científico, né, sendo a pessoa mais capacitada para falar sobre aquela circunstância. Mas ela que vai viver a circunstância e dentro do que foi explicado para ela, ela vai poder decidir. Então, para considerar uma ação como sendo autônoma, existem duas condições. Primeira, a capacidade de ação intencional, né, que é a vontade do indivíduo de realizar aquela ação, tendo entendimento sobre ela e suas possíveis consequências. Ou seja, ela é uma pessoa sã, né, mentalmente falando, então ela tem, após uma explicação, o poder, né, de decisão, de assimilar aquilo e escolher o que ela considera sendo melhor para ela. E tem a questão de liberdade de interferências, né, que é a não influência de fatores externos como ameaças e chantagens na escolha do indivíduo. Então, no momento que você chega para uma pessoa e diz, você tem que fazer esse tratamento, senão eu vou matar um parente seu. Um exemplo, tá? Só para criar um extremo aqui para vocês verem. Então, ela só está fazendo isso devido a uma chantagem, né? Ou então, você tem que fazer esse tratamento, senão eu vou tirar o seu filho de você. Outro exemplo. Então, ela está sendo chantageada para que ocorra uma outra circunstância. Então, na capacidade da ação intencional e da liberdade de interferência. Não pode existir interferência, ela tem que ter a autonomia ali de escolher por ela própria. Pessoas que, no caso, né, nessa capacidade de ação intencional, pessoas que não possuem essa capacidade, é uma pessoa que ela está em coma, né, uma pessoa que ela não tem capacidade cognitiva para poder tomar esse tipo de atitude, de decisão. Então, né, existe uma pessoa legal que vai responder por ela. Respeite o desejo da pessoa, desde que ela tenha capacidade intelectual e emocional para analisar a situação e possa escolher livremente. Quando a gente fala de capacidade intelectual, foi o que eu tinha falado anteriormente, e capacidade emocional preciso ser avaliado também, porque existem determinadas circunstâncias que naquele momento pontual, aquela pessoa ela não tem a capacidade cognitiva de raciocinar para tomar determinada decisão. Então, vamos supor, você está numa situação onde a pessoa acabou de perder a mãe e ela tem que tomar uma decisão séria, né, sobre alguma situação aí, como a gente está falando, o raciocínio dela ali não está, né, nas suas capacidades mentais normais. Então, você pode estar sendo tendencioso a fazer com que ela tome uma decisão pelo simples fato de que ela está emocionalmente abalada. Então, esse tipo de situação ele não pode, né, ser levado em conta porque ela não está com as suas capacidades normais. O princípio de justiça, então, determina que os iguais eles devem ser tratados de forma igual e que os diferentes devem ser tratados de forma diferente, que aí é onde entra a questão da equidade e não da igualdade. Igualdade, todo mundo o princípio de que todo mundo deve ser tratado igual. Só que existem circunstâncias de que a pessoa ela não pode ser tratada igual porque justamente ela é diferente. Eu vou trazer uma ilustração para vocês para
que vocês possam conseguir absorver melhor essa diferença entre igualdade e equidade. Então, de forma mais extensa, a cada um de acordo com a sua necessidade, a cada pessoa de acordo com o seu esforço, a cada pessoa de acordo com a sua contribuição, a cada pessoa de acordo com o seu merecimento. Desta forma, por exemplo, 2 famílias precisam de dinheiro para tratar a mesma doença. No entanto, uma delas possui melhor condição financeira do que a outra. Sendo assim, para qual delas seria doada maior quantia? Segundo o princípio da justiça, seria para aquela família de menor condição financeira, seguindo a ideia de dar mais para quem tem menos. Se a gente estiver levando em consideração o princípio da igualdade, eu tenho, vamos supor, né, pegando esse exemplo, 2 famílias, família A e família B. O tratamento de ambas custa R$100.000. Só que a família A, ela já possui R$90.000. E a família B, ela possui 0. Então, eu tenho R$100.000 para dar. Eu vou dar R$50.000 para cada uma? O que é que vocês acham? Sim. É igualdade, independente de riqueza e de Seguindo, pobre, é igual. Exatamente. Os dois. Seguindo o princípio da igualdade, eu dividiria em partes iguais, não é? Só que eu dividindo em partes iguais, a família A, que já tinha 9.000, ela vai sobrar 40.000. A família B, que não tinha nada, ela vai ficar só com 50.000 e precisar lutar para conseguir os outros 50.000. No princípio da equidade, a família A, ela só precisa de 10.000. Então, eu não vou dividir em partes iguais, eu vou dar só o que ela precisa, que é só 10.000. Em compensação, a família B não tinha nada e eu vou dar para ela 90.000. Então, fica mais fácil ela conseguir 10 do que ela conseguir 100, não é? Então, a equidade, ela vai trabalhar dessa forma. É o que, Mônica? A prioridade é ao menos, ao menor, ao que tem menos. Não é prioridade. Preste atenção, não é prioridade. É equidade. Ver que a necessidade daquela pessoa é diferente da outra e trabalhar para que as duas consigam alcançar aquilo que é o objetivo, que é tentar o tratamento, certo? Então, no princípio da justiça, ele diz que compensar as desvantagens existentes a fim de atingir a melhor igualdade possível na sociedade. Aquele exemplo que eu acabei de dizer, eu tenho 2 famílias, eu tenho 100.000, uma só precisa de 10 e a outra precisa de tudo. Então, eu vou ajudar com apenas 10, aquela que só precisa de 10, e ajudar com mais dinheiro para aquela família que não tinha nada. Então, compensar as desvantagens, que uma família ela tinha mais condições financeiras, né? A fim de atingir a melhor igualdade possível. Então, o melhor possível foi o quê? Dar só 10 para uma e ela ter 100% do tratamento e dar 90 para outra e ela conseguir a maior parte do tratamento, né? Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar com o princípio da justiça buscando a equidade, certo? E aí é necessário sempre pensar em equidade, não igualdade. Então, determina que iguais devem ser tratados de forma igual e diferentes de forma diferente. Então, aqui um exemplo bem básico do que seria a igualdade. Igualdade, a gente tem o que nesse exemplo desse estádio? 3 pessoas com estaturas diferentes, aonde eu estou dando a oportunidade igual a todos. Então, eu peguei um banquinho e dei para cada um. Só que na igualdade, a gente teve todos sendo beneficiados? Não. A gente não teve o benefício, né? A gente acabou aqui não servindo para nada. Na equidade, o que é que eu faço? Eu trato diferente os diferentes. Então, esse aqui, ele não precisa. Então, eu não vou dar para ele. Esse aqui só precisa de 1. Então, eu só vou dar 1, não preciso dar 2. Já esse outro indivíduo, com 2, ele consegue assistir aqui o estádio.
Então, ó, todos adquiriram uma igualdade através da equidade. Infelizmente, a gente no nosso país, com os políticos que nós temos, né, muito triste para a nossa realidade, a gente traz isso aqui, aonde vemos políticos votando para aumentar seus próprios salários, tendo cada vez mais benefícios e ficando bem distante do resto da sociedade. Onde um salário mínimo que deveria, já existem inúmeros estudos que provam que aqui no Brasil, para que a gente tivesse o que existe na nossa Constituição, que é o direito à moradia, segurança, alimentação, escola. Então, para a gente ter esse básico, a gente teria que ter um salário de 4 mil e poucos reais, que a gente tem R$ 1.100, que, né, do jeito que está a situação atual do país, mal dá para comer e morar, né? Quanto mais para transporte, para ter segurança, para ter escola, né, de qualidade, ter um ensino de qualidade. Então, infelizmente, a gente vive numa realidade totalmente, né, diferente da equidade. Mas não é por isso que a gente não possa lutar, né, que a gente não levante a cabeça e que lutemos, sim, por uma sociedade melhor e com mais equidade, para que nossas futuras gerações, nossos filhos, netos, eles possam ver uma sociedade brasileira, né, diferente da qual vivemos atualmente. Então, vamos aqui para refletir, ver alguns casos, tá? Primeiro, uma garota apresenta um quadro grave de alergia e seu namorado deseja levá-la ao hospital, mas ela disse que não quer, que vai melhorar em casa. Então, o que deve ser mais importante nessa situação? Respeitar a autonomia do indivíduo, que é a menina, né, com alergia, dizer que ela não quer ir para o hospital e não levá-la, né, ou deve, em nome da beneficência, levá-la ao hospital mesmo sem o seu consentimento. E aí, o que é que vocês acham? Deve respeitar, na minha opinião, deve respeitar. Dependendo da situação do paciente, levá-la, né? Agora, se ela tiver com algum problema, estiver estressada, tiver com, assim, tipo como a senhora falou, a perda de um parente, alguma coisa, aí sim ele pode usar esse outro meio. Ele pode levar ela. E aí, quem acha mais? Tem alguma outra opinião? Deve levar, professor. Quem é que está falando? Silvânia? Deve levar? Isso, dependendo da situação, sim. Se ela está, professora, com alergia, uma alergia, não é tão grave. É uma alergia grave, ela tá consciente. É uma alergia grave que a senhora falou? Se for uma alergia grave, com certeza deve levar. Então, eu não disse se era grave, não. Eu disse que ela estava, né, apresentando, um quadro grave de alergia. É um quadro grave. Ah, bom. Tem um caso grave. Tem que levar. No caso, a pessoa leva. Leva mesmo, porque eu acho que... E o princípio da autonomia, como é que fica? No princípio da autonomia, ele tem que respeitar também o lado dela, a opinião dela. Mas se ela não quer ir? Ela está consciente, ele vai ter que respeitar. Mas nesse caso, ele tinha que levar, porque é um caso grave de alergia. E a gente sabe muito bem que pode acontecer dela vir a óbito, dela morrer, né? A alergia, a pessoa pode morrer. Então, nesse caso, ele ia levar pelo bem dela, para fazer o bem dela, não o mal. Mas aí, se ela não quer, você vai amarrar ela e vai levar? Não, convencer. Não, aí seria o caso do namorado conversar com ela. E às vezes a gente sabe que às vezes a gente é resistente numa coisa, mas quando uma pessoa chega, conversa com você direitinho, explica direitinho o que pode acontecer, a pessoa vai. Respeitando a opinião dela, ele teria o quê? Que convencer ela aí, orientando ela, mostrando os perigos que ela pode correr. Vamos analisar aqui. Qual é a ideia de eu estar trazendo esse exemplo para vocês?
é mostrar que a bioética não é uma ciência exata, tá? Que vão existir circunstâncias onde os 4 princípios eles podem entrar em conflito entre si, como este exemplo, a autonomia e a não maleficência, tá? Então, elas estão entrando em conflito aí. E aí, como agir? Né? Então, vocês indicaram um dos caminhos que poderia ser feito. Se conversa, né? Se orienta, mostra pelo senso de urgência a necessidade dela buscar o serviço de saúde para que ela, né, não venha a óbito, certo? Então, não é tão simples, né? Não é 2 mais 2 são 4. Então, a gente precisa ter essa subjetividade na hora de analisar, né? Mas sempre prezando pela vida. Outro exemplo. Professora, e quando se trata de um idoso, uma pessoa bem idosa, bem velhinha, a gente tem que também que orientar, né? Não, depende. Não é porque ela é idosa, né, que tem muitos anos de vida, que ela é incapaz. Se ela tiver lúcida e puder responder por si, não tem problema nenhum. Vai agir de acordo com os princípios, né, quando possível, quando eles não entrarem em conflito. Okay. Segundo exemplo, um garoto ficou tetraplégico e deseja cometer eutanásia. Eu não estou levando em consideração a questão aqui pontual do Brasil, que é proibido, tá? A gente está levando em consideração que a pessoa está num país que é permitida a eutanásia, que é ela encerrar, né? Ela querer encerrar sua própria vida, mas no caso não é por um suicídio, né? É uma morte assistida. Vai ter o profissional ali que vai fazer o procedimento. Então, um garoto ficou tetraplégico e deseja cometer a eutanásia. Os seus pais, muito abalados, não concordam. E por isso ele faz um acordo com eles de esperar por 2 anos para experimentar como seria a sua vida daquele jeito e ver se mudava de ideia. Ou seja, o menino que sofreu o acidente, ele ficou tetraplégico. Então, é a vida dele. E com a situação, ele não vê mais sentido na vida e ele quer encerrar a vida dele. Os pais, né, por serem pais, não aceitam essa situação e resolvem conversar com ele para pelo menos dar uma chance de adaptação. E aí eles decidem, não, daqui a 2 anos a gente tem essa conversa de novo, mas pelo menos tente. Então, ao passar os 2 anos, o garoto permanece com o mesmo desejo, justificando não ter motivos para viver daquele jeito, já que sempre passava mal e não tinha uma boa qualidade de vida. Então, o que fazer? Respeitar a autonomia do indivíduo e permitir que ele realize a eutanásia, ou deve, em nome da não maleficência, proibi-lo de seguir com essa ação? Proibido. A segunda hipótese. De seguir com essa ação. Lembrando que a gente não está levando em consideração a lei do Brasil, tá? Esse exemplo hipotético aqui, a gente não está levando a questão jurídica que é proibido, né? É crime. Eutanásia não pode ser, não é permitida aqui no Brasil. A gente está falando numa situação que a eutanásia seria permitida, tá bom? Eu sei, professora, mas aí ele está vivo, ele não está no leito no hospital, tá entubado, ele talvez esteja em casa. A questão não diz se ele estava em casa, se ele estava, não fala, né? Não vem ao caso isso. A questão é que ele está tetraplégico, ou seja, ele não mexe o corpo em nada. Nesse caso, seria no nome da não maleficência, proibido de seguir com essa ação. E tentar, eu acho que aí entra a questão dos pais, assim, analisar a situação do filho, para, tipo, às vezes, o acolhimento dos pais, uma maneira de entender como o filho sente. Fazer, sei lá. Deve continuar bem polêmicos mesmo. A família deve continuar tentando a convencer ele a não fazer eutanásia.
Tá, mas a eutanásia não é ele que faz em si próprio. Né? Até porque ele é tetraplégico, não ia nem conseguir. É a decisão dele, né? Assim, sim, mas aí você não acha egoísmo, né? Você não acha egoísmo você querer que uma pessoa fique viva simplesmente porque você quer, aonde aquela pessoa já disse com todas as palavras que ela não aguenta mais viver, né? Ela acatou e aceitou esperar por 2 anos para ver se havia essa mudança de opinião, e mesmo assim ela não mudou. Você acha justo aquela pessoa estar viva porque você quer e ela não mais quer viver? E aí? Bem, se fosse um parente meu, eu não acho eu justo, ia não. continuar insistindo, certo? Convencendo, ia mostrando a ele que enquanto há vida, há esperança. Certo. Opiniões, né? Elas devem ser respeitadas. Eu estou querendo só levantar. Um caso desse, não foi nos Estados Eu me Unidos? lembro de um caso. Eu não sei se entra aí nessa questão da biótica. Peraí, um de cada vez. Levanta a mão aqui, porque tem várias pessoas falando. Posso tirar uma dúvida? Queria tirar uma dúvida. Tá, tira a dúvida e quem for falar, levanta a mão aqui. O paciente que está acamado, né? Só ligado sobre os aparelhos. Já está com, tipo, a morte cerebral, só o aparelho lá, né? E o médico, eles são autorizados eles podem tomar atitude de desligar o aparelho. No Brasil, não. Tem autorização dos familiares? No Brasil, não. Em outros países, sim, né? Em outros países, sim. O que é que pode acontecer? Existe um termo que se assina, que é a não reanimação. Então, dependendo da situação do paciente, né? Vamos supor que ele não fala por si, né? Ele está em coma, alguma coisa, ele não está respondendo por si. E aí, vamos supor, se aquela pessoa tiver uma parada cardíaca, ela já está, né, desenganada, vamos dizer assim, está ligada ali por aparelhos, mas pela lei brasileira não se pode desligar os aparelhos de livre e espontânea vontade, tá? Eu não posso ir lá, o médico ir lá, o enfermeiro ir lá e desligar o aparelho, não pode. Então, aí tem um termo, diz, se aquela pessoa, vamos supor, tiver uma parada cardíaca, aí você assina o termo de não reanimação. Então, se ela parou, né, porque o corpo dela, ela vai morrer naturalmente, certo? Sem tentar fazer nada, porque de fato ela já estava, né, ali numa situação que ela não ia retornar. Ia ficar mais uma vez em máquinas e precisando de mais tratamento, mais complicações, você prolongando uma vida que muitas vezes, se a pessoa tivesse até condições de responder ali, de se manifestar, ela ia dizer que não queria mais aquela vida. Pois é, aí fica uma situação difícil, porque vai que a família, digamos assim, que a família não aceite, ele desliga o aparelho. Aí vai ficar o paciente Não pode desligar o aparelho, Mônica. Não pode assim, que a família não permita que os médicos tomem a atitude, né? Sim, reanimar. Isso. Sim, aí ela vai morrer naturalmente. Aí fica ali só ocupando espaço, que já teve morte, está ligado só sobre os aparelhos. Sim, mas a lei não permite. Se você desligar intencionalmente, você está cometendo um crime, você vai ser presa. Tá certo. Entendeu? Entendi. Oi, Poliana, diga. Poliana, você levantou a mão? Pode falar. Sim, olha, eu queria saber, em relação a essa questão que o pessoal está debatendo aí, eu vi um caso uma vez na internet de uma mulher que estava com câncer em estágio terminal, e ela escolheu terminar os seus últimos dias em casa, sem nenhum tipo de tratamento, já fazer 2 anos. Respeitando a autonomia dela. Entendeu? Ela e a estava família lúcida. E estava bem lúcida, e a família queria os filhos, ela tinha 2 filhos, né? Um menino e um menino, e aí eles queriam que ela fizesse o tratamento até o final. E ela disse que não aguentava mais. Pois é, porque ela o tinha direito sofrido dela. muito tempo. E isso era um câncer de fígado. Isso era de fígado. Era, meu Deus. Não, acho que não era um câncer bem assim, que quando
dá, ele não tem mais cura. É tipo isso. Mas que passa bastante tempo a pessoa naquela situação, remoendo, remoendo. Aí ela passou muito tempo assim. Ela disse que já não estava mais aguentando, não tinha mais forças para ir para químio, voltar para casa. Então ela decidiu ficar em casa e suspender remédio, comer tudo que ela queria até os últimos dias de vida dela. Aí depois da entrevista, depois de menos de 6 meses, a entrevistadora foi lá novamente e ela já estava de cama. Mas estava feliz, porque, querendo ou não, ela tinha seguido a decisão dela. Ela teve autonomia de escolher não seguir, não sofrer mais com aquilo, somente porque a família dela queria, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu achei bem interessante ela compartilhar essa vivência. É aquilo que eu falei, né? Às vezes, nós somos egoístas e queremos tanto um parente, né? Alguém que a gente ama vivo, mas para aquela pessoa estar vivo é um sofrimento constante, é um sofrimento diário. Então, na situação, né, que a gente estava falando, do menino que sofreu um acidente, ficou tetraplégico, totalmente dependente de tudo, o tempo todo. Né? Então, será que aquele indivíduo, a dignidade dele, você tá ali limpando ele, dando banho nele, alimentando aquela pessoa, né, o tempo todo. E ela aguardou, ela fez um acordo com aqueles pais, né, aguardou os 2 anos para ver se ele se adaptava. E mesmo assim ele não se adaptou. Mais uma vez, o conflito entre a não maleficência e a autonomia. Mas na questão humanitária, né? Da questão da gente ver o ponto de vista do outro. Será que realmente é justo aqueles pais manterem aquele filho vivo simplesmente porque eles não aguentam a perda? Entendeu? Um exemplo mais uma vez, né, não foi aqui no Brasil, né, porque não é permitido, mas eu não sei se vocês souberam de um atleta que nas Olimpíadas de 2016 aqui no Brasil, ela é belga, e ela teve um diagnóstico de uma doença que paralisava o corpo dela desde os 14 anos. E aí, com 20 anos, ela teve uma tetraplegia progressiva. E com 20 anos paralisou a parte inferior do corpo dela, tá? E aí ela se tornou atleta, ganhou inúmeros prêmios, inclusive foi medalha de bronze e prata nos 100 e 400 metros das Olimpíadas aqui no Brasil. E ela já estava, né, com 40, ela estava para fazer 40 anos de idade e ela disse que ela não aguentava mais. Então, ela dizia que ela sentia tantas dores, que até para treinar ela tomava morfina para treinar. Então, ela para dormir, ela também não conseguia dormir porque eram muitas dores, tipo, não passava a noite inteira de sono, né, como normalmente a gente faz. Então, para dormir, eram muitas dores e ela não aguentava mais. Então, em um dos seus relatos, ela falou o seguinte, né, lembro-me de ficar de pé quando você passou a linha de chegada nos Jogos de Londres, estava eufórica. Depois quis me sentar, mas na euforia esqueci que era uma cadeira dobrável. Caí no chão. Você não viu, não é? Dizia a filha, né? A filha dela. E aí, ela falando, né? Relatando essa situação, a qualquer momento posso pegar meus papéis e dizer, chega, quero morrer. Isso me dá tranquilidade quando sinto muita dor. Não quero viver como um vegetal. Porque ela ainda estava lúcida, né? Mas ela não aguentava mais, ela viveu dos seus 14 até os seus 40 anos, e ela, antes das Olimpíadas do Rio, né, que foi a última dela, ela disse, quando eu voltar, né, das Olimpíadas, eu quero fazer a eutanásia. Eu não aguento mais, né? Eu não tenho qualidade de vida, eu estou no meu limite. Ela disse que realizou todos os sonhos da vida dela e
né, com isso, ela fez, né, ela realizou a eutanásia dela em 2018. Então, foi uma escolha dela, ela estava completamente lúcida, ela respondia por si e, né, foi num país onde era permitido e ela resolveu fazer a eutanásia. Então, é importante, gente, que a gente veja, né, o ponto de vista da pessoa que está sofrendo também, e não só a nossa. Aqui nessa chargezinha, ele tem um casal conversando, né? Aí o rapaz fala, és a favor da eutanásia? A mulher, a minha ou a tua? Depende do ponto de vista, né? Só para quebrar um pouquinho. Então, gente, já são 10h02. Na próxima aula, a gente reflete aqui, tá? Sobre esse terceiro exemplo, tá bom? Então, tenham todos uma excelente noite, um excelente final de semana para vocês. Fiquem com Deus, se protejam, se cuidem, tá? Cuidem dos seus também, evitem aglomeração e até semana que vem. Tchau, tchau. Amém. Fique com Deus. Boa noite, professora. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Boa noite. Boa. Boa noite.